Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente mergulha na vida, assim, turbulenta e na arte genial de Vincent van Gogh. Olha, a nossa pesquisa cobre muita coisa, desde os primeiros anos dele, as tentativas de carreira que não deram certo, até a explosão artística, a questão da saúde mental e, claro, o reconhecimento que só veio depois, né? A nossa missão aqui é tentar entender como um artista que era praticamente desconhecido em vida virou esse ícone global que ele é hoje. Vamos explorar os momentos-chave, o estilo único dele e o legado. Ok, vamos desembrulhar isso. A história toda começa na Holanda, certo? Com ele tentando várias coisas antes de virar pintor. Exatamente. Ele nasceu em 1853, né? Filho de pastor, a família tinha ligação com a arte, com a igreja, e ele tentou de tudo um pouco antes da arte. Foi negociante de arte, foi professor, até pregador leigo, lá na região de mineração, a Borinagem. Ah, onde chamavam ele de o Cristo da mina de carvão. Isso. E essa experiência lá, com a pobreza extrema, parece que marcou muito ele. Só com 27 anos e muito por incentivo do irmão, o Theo, é que ele decidiu, vou ser artista. Foi quase como encontrar um outro tipo de vocação, né? Já que a religiosa não tinha vingado. Entendi. E aí vem o chamado período holandês, ali de 1880 a 85. Ele era autodidata nessa época, né? E as pinturas eram bem sombrias. Eram sim. Muito marrom, verde escuro. Ele pintava muito a vida difícil dos camponeses, dos trabalhadores. O grande trabalho dessa fase é Os Comedores de Batatas, de 1885. Tem gente que diz que essas cores terrosas, as figuras mais brutas, não era só realismo, era tipo uma escolha para mostrar a emoção crua da vida dele, sabe? Faz sentido. Mas ele foi criticado por isso na época, né? Pelas cores, pela anatomia das figuras. Foi criticado. Mas essa fase mais escura não durou para sempre. Paris mudou tudo para ele. Ah, Paris. Entre 86 e 88. O que acontece lá que vira o jogo? Bom, ele vai morar com o Theo e, nossa, ele mergulha na cena artística. Tem contato direto com os impressionistas, Monet, Degas, e também com os neo-impressionistas, tipo Sura. E a paleta dele muda completamente. Fica clara, vibrante. Totalmente. Pinceladas mais curtas, cores vivas. E o que é fascinante aqui é a descoberta do japonismo. As gravuras japonesas, ukiyo-e. Ele colecionava, né? Sim, e ele mesmo disse que aquilo ensinou para ele uma nova maneira de ver o mundo. Cores fortes, chapadas, composições diferentes. Aí ele começa a pintar a cidade, flores, faz mais de 20 autorretratos testando essa nova linguagem. Aqui é onde fica realmente interessante. Ele sai de Paris e vai para Arles, no sul da França, em 1888. Procurando o que lá? Uma luz diferente, talvez? Isso, a luz do sul. Ele achava que lá seria tipo um Japão francês. Aluga a famosa Casa Amarela, sonhando em criar o Estúdio do Sul, uma comunidade de artistas. E a produção dele explode, né? Absurdamente. Mais de 300 obras em pouco mais de um ano. As cores ficam ainda mais intensas e ele desenvolve muito a técnica do impasto. Aquela tinta bem grossa na tela. Exato. Quase como se ele esculpisse com a tinta, sabe? Deixando a marca do pincel bem evidente. Mas Arles também é o palco daquele drama todo com o Gauguin. Pois é. A visita do Paul Gauguin foi complicada. Muitas discussões sobre arte, personalidades fortes batendo de frente e culminou naquela crise nervosa do Van Gogh, o incidente da orelha, em dezembro de 88. Terrível. Mas mesmo assim, que obras saíram dali? Os Girassóis. Sim, Girassóis, O Café da Noite, O Quarto em Arles, obras icônicas surgiram nesse período tenso. E depois de Arles, os anos finais. A saúde mental dele piora, mas ele não para de pintar, né? Não para. É impressionante. Ele se interna por vontade própria no asilo em Saint-Rémy, de 89 a 90. E a arte vira, segundo ele mesmo, uma tábua de salvação. É lá que ele pinta A Noite Estrelada. Exatamente. Com aquele céu todo revolto, mas também pinta as íris, que são mais calmas. Os últimos meses já em Auvers-sur-Oise, em 1890, sob os cuidados do Dr. Gachet, são outra explosão de criatividade. É a fase do campo de trigo com corvos, que transmite uma angústia, né? Isso. Uma sensação de isolamento, talvez desespero. E aí vem a morte em julho de 1890, né? O ferimento por bala
que tudo indica foi suicídio. E é impossível não falar do Theo, o irmão, e da Joana, a cunhada, nesse processo todo. Ah, fundamentais. Theo foi o apoio financeiro e emocional a vida toda. E depois que os dois morreram, Vincent e Theo, logo em seguida, foi a Joana, esposa do Theo, quem batalhou para preservar e divulgar a obra do cunhado. Sem ela, talvez a história fosse diferente. Muito diferente. Pensa que ele só vendeu uma pintura em vida, a Vinha Vermelha. E hoje? Bom, hoje ele é esse gigante que influenciou tanta gente. Expressionismo, fauvismo. Fica. É uma jornada incrível, né? De tantas frustrações por um chamado artístico tão forte, uma obra que transbordou emoção e que o mundo só foi descobrir depois, muito pela força da família. Uma expressão única que fala com a gente até hoje. Exato. E fica uma reflexão, talvez. O Van Gogh usou cor, pincelada, para mostrar emoções que, se calhar, as palavras não conseguiam expressar tão bem. Imagina se a gente tivesse registros assim, visuais, emocionais, de outras figuras históricas, além dos textos que a gente tem. Como será que isso mudaria a nossa forma de entender o passado, a experiência humana?